Olá pessoal, todo mundo está me ouvindo bem? Todo mundo está me ouvindo bem? Podemos começar? Então vamos começar. 9:09, vou esperar alguns segundinhos aqui. Vamos começar a nossa EBD nesse formato virtual. Peço desculpa pelo atraso, eu não estava conseguindo pelo meu canal, mas o Eliseu deu uma força aqui. A gente entrou pelo canal dele, vamos ver se a partir da semana que vem eu consigo pelo meu. Vamos orar para a gente iniciar. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, te agradecemos, Pai, pela tecnologia que permite que a gente se conecte assim, Pai, consiga conversar, consiga fazer a nossa EBD mesmo em tempos tão difíceis. Pedimos que o Senhor derrame a sua bênção sobre a nossa nação, sobre o nosso mundo, Pai. Tenha misericórdia de nós, com esse problema que viemos enfrentando. E declaramos que temos a nossa confiança posta em Ti, Pai. Porque o Senhor tem todo o controle, nunca perdeu o controle das suas mãos. Nessa confiança que nós seguimos. Fala conosco ao longo dessa EBD, ao longo da lição de hoje. Prepara os nossos ouvidos, nossos corações. E que eu não venha falar nada aqui que seja da minha mente, exclusivamente da minha mente, mas aquilo que venha da parte do Senhor. No nome de Jesus, amém. Bom, vamos começar. Essa vai ser a primeira lição que nós vamos fazer sobre a série Levítico, sobre o livro de Levítico. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre o título do livro. O título do livro, no original, como era costume nos povos antigos, principalmente no povo de Israel, os povos ali do Antigo Oriente Próximo, o título era dado a partir da primeira palavra do livro. Não tinha o costume de dar um título, então eles se referiam ao livro a partir da primeira palavra. No caso de Levítico, a primeira palavra era Vaikra, que significa e chamou, que é exatamente a primeira palavra do livro. E chamou o Senhor a Moisés, né? Esse é o início do livro de Levítico. E é assim que ele se inicia. Esse era o nome que ele era dado no original, na Tanakh, que é o Antigo Testamento hebraico, né? Como a gente viu lá na primeira aula, a Tanakh, que era o nome do Antigo Testamento hebraico. Bom, com a primeira tradução do texto bíblico, ainda por volta do ano 200, 300 a.C., a chamada Septuaginta, que traduziu essa Tanakh, o Antigo Testamento grego, o Antigo Testamento hebraico, traduziu ele para o grego, o nome que eles já passaram a usar o costume de colocar título nos livros. E aí eles usaram esse título aí, ó, Levítico. Aí eu coloquei um link, um print da tela, tem nas referências lá essa tela, que tem essas versões bíblicas das Bíblias antigas para estudo. Eu coloquei o link lá no final nas referências. Então lá tem essa que é a Septuaginta, que é a primeira tradução que foi feita do hebraico para o grego do Antigo Testamento. E posteriormente teve a tradução para o latim, já no cristianismo, por volta ali do ano 200, 300, agora eu não me recordo exatamente, quando Jerônimo fez a tradução do grego para o latim, o livro passou a chamar Levíticos. E aí esse é o nome que veio para a gente. Tem também a versão da Vulgata Latina, que é essa tradução que foi feita no século II, que muita coisa das nossas traduções vieram daí. Aí nesse mesmo site que eu coloquei lá, de onde eu peguei a Septuaginta, tem também a Vulgata Latina. E daí vem esse nome Levítico, que a gente usa até hoje, relacionado aos levitas. Agora vamos falar rapidamente uma discussão sobre a autoria e a data do livro. Algumas tradições colocam a autoria do livro, a tradição cristã coloca a autoria do livro na pena de Moisés. Muitas pessoas dizem que foi Moisés que escreveu, essa é a tradição, que ele mesmo teria escrito todo o Pentateuco por volta do ano 1400, 1200 a.C. Mas tem um pequeno problema com isso,
que a gente percebe que o Pentateuco, ele tem, vamos dizer assim, ele tem a participação de diversos autores. Você percebe pela próprio estudo da linguística dele. Então, e outra coisa, a gente percebe que Moisés não pode ser o autor porque ele morre no final de Deuteronômio. Então, pelo menos o autor do texto inteiro, ele não pode ter sido. O que não invalida o fato dele ser, vamos dizer assim, embora possa não ser o autor final, ele é a referência do texto. Ele continua sendo a referência principal do texto. Por isso não é errado se referir ao texto como texto de Moisés. Então, alguns estudiosos usam a chamada teoria das fontes, uma teoria bastante controversa, que define que o Pentateuco tem 4 grupos de autores diferentes, que eles chamam de javistas, que aparecem quando nas histórias em que Deus é referido como Javé, eloístas, nas histórias onde Deus é referido como El Elyon, Elohim, sacerdotal, e aí entra basicamente o livro de Levítico nessa fonte sacerdotal, e deuteronomista, que seria a fonte de Deuteronômio. E o que esse pessoal fala, aí é que entra o problema, é que esse livro teria sido escrito só depois do exílio. Então já estaria muito longe de Moisés. Então alguém compilou isso depois, juntou isso tudo depois, e especialmente essa fonte P, sacerdotal, do Levítico, ela é posterior ao exílio. Então é lá para o ano 500 a.C., 400 a.C. O que é complicado. Particularmente isso hoje em dia tem sido muito questionado, porque mesmo que o autor não seja Moisés, seja algum seguidor dele ou coisa assim, tem muitos indícios no próprio texto que indicam que o livro de Levítico é um livro muito antigo. Se não é de Moisés, é próximo de Moisés. Por exemplo, ele tem muitos ensinamentos que parecem muito com os ensinamentos de Juízes e Samuel. Então, na pior das hipóteses, coloca o livro ali logo na sequência de Moisés, muito próximo a ele. Tem algumas citações de livros do Antigo Testamento que citam o livro de Levítico. Você percebe que são citações do livro de Levítico. E esses livros são claramente livros pré-exílicos. São livros que a gente tem certeza que foram escritos antes do exílio. Então a gente tem uma série de subsídios para poder afirmar que o livro é antigo. O livro é, se não é de Moisés, muito próximo. E se mesmo que não seja propriamente de Moisés, escrito pela própria mão de Moisés, de alguém que foi discípulo dele, ou de alguém que andou com ele, ou de alguém que seguiu os ensinamentos dele e transmitiu. É sempre bom lembrar que algumas pessoas, quando falam de... o texto pode ter passado oralmente, vamos dizer assim, muitos desses ensinamentos, até que alguém sentou e escreveu pouco depois de Moisés. E hoje a gente assusta um pouco com isso. Quando fala de tradição oral, a gente pode pensar assim, ah não, tradição oral, a gente lembra do telefone sem fio, né, que o texto foi passando e bagunçou muito. Mas naquela época a tradição oral era muito importante e o pessoal tinha muito respeito e tinha muita reverência na hora de passar os conteúdos. Então os conteúdos passavam de maneira muito fiel. Não tinha muita perda ou distorção quando alguém sentava e passava o conteúdo para o outro. Tem até um caso de um antropólogo aqui, pesquisador, se não me engano foi aqui na região do Brasil mesmo, de que pegou uns textos de uma tribo indígena lá no Amazonas. Só para vocês terem uma ideia, o André Heinck contou essa história. Ele lá no nosso encontro, que ele também é pensar, eles pegaram esse texto de uma tribo indígena, de um pesquisador que teve mais ou menos há uns 100 anos atrás com uma determinada tribo indígena bem isolada, e ele estudou aqueles textos da tradição daquela tribo e resolveu voltar para lá, 100 anos depois que esse texto tinha sido escrito. E ele ficou espantado que os índios contaram a mesma história para ele, que o pesquisador que foi 100 anos antes tinha ido, contaram rigorosamente a mesma história, sem tirar, não sei se os índios tinham vírgula, né? Mas sem tirar uma vírgula. Então isso mostra o cuidado que esses povos que trabalhavam muito com tradição oral tinham. Coisa que a gente não tem hoje, porque a gente tem escrita, a gente perdeu essa habilidade. Então, o fato, mesmo que não tenha sido Moisés, mas tenha escrito alguns séculos depois que Moisés faleceu, pouca coisa depois ali, e tenha sido transmitido para os sacerdotes oralmente, escrito um pouco depois, não invalida a autoridade mosaica do texto. Ele continua sendo um texto de Moisés. A fonte é Moisés. E outra coisa que a gente percebe por isso é que ele é bem linkado com Êxodo. Quando você lê o último verso de Êxodo, o primeiro de Levítico, dá a impressão que o texto foi escrito na sequência. O texto foi escrito na sequência. Então, a gente percebe que a história se encaixa, tudo bem encaixadinho. A autoridade mosaica mantém, que é a tradição cristã, por mais que o texto tenha sido escrito pouca coisa depois dele. Tudo jóia? A gente continua se referindo como um texto de Moisés. Propósito do livro. O livro de Levítico é basicamente um manual de regulamento sacerdotal.
como a gente vai ver, ele fala de algumas regras para os sacerdotes e até para o povo em geral. E aí, basicamente, qual que é a ideia do livro de Levítico? Deus é um Deus santo. Santo, no Antigo Testamento, na Bíblia de uma maneira geral, significa separado. Tudo aquilo que é separado, destacado para uso exclusivo de Deus. Dizer que Deus é santo significa dizer que Deus está fora da criação. Ele não pertence à criação, ele é um Deus supremo, soberano, todo-poderoso, que está acima da criação. É um Deus que não foi criado e que criou todas as coisas. Esse é basicamente o recado de Gênesis 1. Quem lembra da nossa primeira aula? O autor de Gênesis 1, seja ele Moisés ou quem quer que seja, o recado claro que ele queria passar é: o nosso Deus é o criador de todas as coisas e está acima da criação. Isso fica nítido, por exemplo, quando ele se refere lá no Gênesis 1 a sol e lua como luminares. Na maioria daquelas culturas no entorno de Israel, os egípcios, o pessoal da Mesopotâmia, os acadianos, os sumérios, os babilônios, eles tinham esses astros, o sol, a lua, as estrelas, como deuses. E quando Moisés, ou quem quer que seja o autor de Gênesis 1, escreve luminares, e refere a esses luminares como criaturas do Deus Todo-Poderoso, isso deve ter soado no ouvido desse pessoal que acreditava nesse pessoal, na lua e nas estrelas e no sol como Deus, de uma maneira pelo menos polêmica, vamos dizer assim, deve ter sido para eles na época. Porque era esse o recado que eles queriam dar. O Deus no qual eles criam e no qual nós cremos é um Deus que está acima de toda a criação. Nada na criação pode ser usado para referir a ele. Por isso que ele não se permite ser feito imagem de escultura, na lei de Gênesis, na lei lá no Êxodo, não pode ser feita imagem de escultura, porque ele está acima da criação e nada na criação pode ser usada para referir a ele. Por isso que quando ele chega para Moisés, ele não dá um nome, e isso para Moisés, que foi criado na cultura egípcia. Foi algo assim muito complexo, porque na cultura egípcia o nome dos deuses era muito importante, e ele vira para Moisés e diz simplesmente que o nome dele é Eu Sou o que sou. De onde surgiu o termo Yahweh, para se referir a ele. Certo? Então ele é um Deus santo acima de toda a criação. Esse Deus santo interveio na história do povo de Israel, tirando eles do sofrimento, e por isso ele reivindica que Israel também tem que ser santo. É isso basicamente que é o que está no trecho que a gente vê aí em Levítico 11, 44 e 45, que resume muito bem qual que é a ideia do livro. Vou ler aqui rapidamente. Eu sou o Senhor, dediquem-se a mim, o Deus de vocês, que sejam completamente fiéis a mim, porque eu sou santo. Não fiquem impuros por causa de qualquer animal que se arrasta no chão. Eu sou o Senhor que os trouxe do Egito, a fim de ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Então, basicamente, essa é a mensagem do livro de Levítico. Assim como Deus é santo, o Deus que livrou eles do Egito é santo, e o Deus que até o momento vem trazendo eles no deserto é santo, ele exige que eles também sejam santos, sejam separados para ele. Por isso o livro de Levítico, nós vamos ver mais para frente a questão da mensagem do livro, ele enfoca muito na questão do conceito de puro e impuro. Isso é muito importante para o povo de Israel entender. Certo? Mais uma pergunta então. Esse livro é destinado aos sacerdotes. Vocês vão lembrar lá no Êxodo que os sacerdotes são descendentes de Arão, certo? E os levitas são da tribo de Levi, são os assistentes no templo. Eles não são os sacerdotes. Então será que o nome do livro está errado? Em vez de Levítico, talvez o nome devesse ser sacerdotal? Ou coisa do tipo? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque o sacerdócio nunca foi entendido como algo individual para os israelitas. Se a gente parar para ler, por exemplo, Hebreus 7:11, lá em Hebreus, lá no Novo Testamento, Hebreus 7:11, quando se refere ao sacerdócio, fala assim: a lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote, da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, e não da ordem de Arão. Então o que ele está falando aqui? Se a gente pegar o início do verso, que eles pensavam no sacerdócio como sendo um sacerdócio
levítico. Porque os sacerdotes, descendentes de Arão, não faziam o trabalho sozinhos, eles dependiam dos levitas. Os levitas, diferente do que a gente fala hoje, essa expressão errada que o pessoal usa para referir, por exemplo, quem toca no louvor, não tem muito sentido. Levita era todo aquele que servia no templo, auxiliando os sacerdotes. Então, eles auxiliavam ali no sacrifício, a preparar os animais, em todos os afazeres. Tinha também os afazeres de música, também era um dos muitos afazeres que eles tinham, mas era esse que era o serviço dos levitas. Eles trabalhavam como assistentes no templo. E eles entendiam que o sacerdote, a gente vê nesse verso aqui de Hebreus, que o sacerdócio não era desempenhado só pelos sacerdotes, que eles faziam parte do serviço dos sacerdotes, vamos dizer assim. Até porque, se a gente analisar, o chamado de Israel foi para ser uma tribo, foi para ser não para ter uma tribo de sacerdotes, mas para ser uma nação sacerdotal. Se a gente lê Êxodo 19:6, quando eles são chamados lá atrás, quando Deus manda Moisés falar com o povo, ele diz assim: vocês são um povo separado somente a mim, e me servirão como sacerdotes. É isso que você dirá aos israelitas. Então a gente percebe que o propósito de Israel é ser uma tribo, é ser uma nação sacerdotal. Uma nação que vai se relacionar com esse Deus Altíssimo, esse Deus Santo, esse Deus criador de tudo que não é criado por nada, que está totalmente acima da criação. Esse Deus ele vai se relacionar com Israel para que Israel sirva de sacerdócio dele, e o anuncie para o mundo. Essa é a mensagem do Deus Supremo por meio do povo de Israel. E no Novo Testamento, a gente sabe o que acontece. E quando a gente pega esse texto de Êxodo, a gente vê o peso daquilo que Pedro diz em 1 Pedro 2, de 9 a 10. O que Pedro está querendo dizer nesse texto? Eu vou ler o texto, depois a gente discute. Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já recebem a sua misericórdia. 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro é uma carta escrita, quando a gente vai na introdução, para todos os cristãos tementes a Deus que estão espalhados em algumas cidades, na chamada província da Ásia, que era a região da Turquia na época. Então é um texto que foi escrito para toda a igreja espalhada, já não mais para os hebreus. E fica nítido, quando Pedro se refere aqui no verso 10, que ele está querendo dizer que nós, os ditos gentios, não somos hebreus, recebemos agora essa função de sermos sacerdotes do rei, de ser o povo escolhido, que antes era exclusiva de Israel, agora veio a nós, por intermédio de Jesus Cristo. Então a gente tem que ter isso em mente. O livro de Levítico, ele falava para os sacerdotes, mas também para todo o povo de Israel, e agora ele fala para nós, que somos o sacerdócio divino constituído na terra. Aquela função que era do povo de Israel, de ser uma nação sacerdotal, passou para nós, que somos gentios. E a gente percebe que o próprio apóstolo Pedro, algumas pessoas questionam, estudiosos assim, mais céticos, questionam que as interpretações de Paulo, quando Paulo fala muito a respeito disso, mas se o próprio Pedro, que é tido às vezes como um judeu mais nacionalista, vamos dizer assim, reconhece que essa função agora passou para a igreja, então não sobra dúvida, né? Não dá para ninguém questionar. Aliás, eu já falei sobre isso, o pessoal às vezes coloca Pedro e Paulo como se estivessem em oposição, nunca estiveram. Se a gente analisar os textos com cuidado, a gente vai ver que eles mais concordam do que discordam. Aliás, praticamente não discordam, o texto todo concorda, o texto de Paulo com o texto de Pedro. Às vezes as ênfases são diferentes, que Pedro geralmente fala mais para judeus convertidos e Paulo mais para gentios. Mas o texto, mas o que um fala bate direitinho com o outro, e esse verso de 2 Pedro 2, esses dois versos são a prova. Então o livro de Levítico fala para nós. Mas o livro de Levítico ele fala sobre sacrifícios, uma série de práticas rituais. E aí vale a gente lembrar o que a gente falou no finalzinho da série Êxodo, quando a gente falou do tabernáculo. Isso não significa que aquelas leis sacrificiais continuam valendo para nós hoje. Essa foi a reclamação que Paulo fez na carta aos Gálatas.
Quando Paulo ele teve na Galácia e pregou para os Gálatas, ele ficou um tempo fora e recebeu a notícia que os Gálatas estavam começando a praticar esses rituais judaicos. E ele ficou indignado. Basta a gente ler lá a carta aos Gálatas, a gente vai ver que Paulo ele estava nervoso quando escreveu. Ele chega a chamar os Gálatas de insensatos, ó, insensatos Gálatas. Ele chega a ser bem duro nessa carta. Porque qual que é a ideia? A ideia que é enfatizada nos textos de Paulo, que é enfatizada na carta aos Hebreus, é de que todos esses sacrifícios, essa legislação ritual do livro de Hebreus, foi cumprida em Cristo. E toda ela aponta para Cristo. Todos os sacrifícios, tudo aponta para Cristo. Vamos ler rapidamente esse texto que eu destaquei aqui de Hebreus 8, que está aqui a partir do verso 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não é o homem. Ora, se estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria. Havia ainda sacerdotes que oferecem dom segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha e faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então a gente vê aqui que essas coisas da lei servem como sombra, como figura e sombra do Antigo Testamento. Elas não são mais para serem praticadas, elas são para apontar para a verdade quando nós representamos como sacerdotes, que é Cristo. Em Cristo toda a lei foi cumprida. Nós vamos ver, por exemplo, a primeira parte do livro de Levítico fala de sacrifícios. Cristo foi o sacrifício final. Todo aquele sacrifício aponta para a obra de Cristo na cruz, todos aqueles sacrifícios. Então, nós vamos, como a gente viu que tudo no tabernáculo aponta para Cristo, certo? Eu estou repetindo um pouco essa parte aqui, porque tem muita gente aqui que não participou das nossas últimas aulas. Por estar ao vivo, a gente tem online aqui, a gente tem muita gente assistindo, né? Talvez tenha pessoas que não assistiram. Então, vale a pena a gente lembrar um pouquinho. Bom, e aí a gente tem também a passagem que fala sobre as leis cerimoniais. E só lembrando que o Eliseu deu o recado aí que eu estou acompanhando no chat, que vocês podem fazer pergunta. Pode sim, só que tem um atraso, tá? Eu leio as mensagens aqui depois de ter passado mais ou menos uns 30 segundos que vocês mandaram. E aí se eu vou levar mais 30 para responder, vai levar mais 30 para chegar. Então leva um minutinho mais ou menos para me responder as perguntas, para me ver as perguntas aqui, tá joia? Mas se quiserem questionar, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, esse texto aqui das leis cerimoniais do Antigo Testamento, ele mostra que, literalmente, que tudo foi cumprido, toda a lei foi cumprida em Cristo. Principalmente no verso 10, que está destacado aqui, ó. Na qual a vontade de Deus temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Não vou ler o texto inteiro, mas fica claro. Quando eu falei que em Hebreus a mensagem de puro e impuro, ela é a mensagem central do texto, fazer a distinção daquilo que é puro, daquilo que é impuro. Com essa mensagem aqui, com esse texto, a gente entende aqui qualquer ideia. Agora, o que nos purifica não são mais rituais, o que nos purifica é o sangue de Jesus, certo? O sacrifício que ele fez na cruz é o que nos purifica de todo pecado. Bom, então vamos falar aqui dos temas centrais no livro de Levítico. Basicamente 2 temas. O primeiro eu já comecei a falar sobre ele, é o tema da santidade. Santidade que no Antigo Testamento tem a função tem um significado de separado, certo? Santidade tem o significado de separado. Por isso o texto dá muita ênfase em 2 classificações. Aquilo que é santo, separado, para uso exclusivo de Deus, e aquilo que é comum. E aquilo que é comum também tem 2 separações. Tem o puro e o impuro. E aí eles têm práticas rituais para transformar, para purificar aquilo que é puro, certo? Aí ele é purificado. E tem também a santificação. E isso mostra exatamente o que acontece conosco hoje. Que a ideia não é purificar utensílios, a ideia aqui nunca foi purificar objetos, mas é que Israel fosse um povo puro, fosse um povo, aliás, não puro, fosse um povo santo, acima ainda da pureza. Por isso ele diz: sejam santos porque eu sou santo, como a gente viu naquele texto lá. Qual que é a ideia? A impureza, ela era purificada até se tornar pura, certo?
No Novo Testamento a gente tem diversos textos que deixam claro que o que nos purifica do pecado é o sangue de Jesus. Por meio dele nós somos tornados puros. Uma vez tornados puros, uma vez tendo nossos pecados, as nossas transgressões perdoadas, nossos pecados encobertos pelo sangue de Jesus, a gente inicia o processo chamado de santificação, onde a nossa vida a pouco vai sendo separada para uso exclusivo de Deus. É isso que algumas pessoas não entendem. Então quer dizer que se você aceitar Jesus, imediatamente você já está salvo. Sim, porque você já está purificado. Isso é pela graça, mediante a fé. Como a gente sabe lá em Paulo fala muito disso nas suas cartas, em particular em Efésios. É pela graça mediante a fé. Nesse momento a gente já é purificado, já estamos puros pelo sangue de Jesus. O processo de santificação é que demanda um pouco de tempo, certo? E ainda assim é uma obra que é, se não toda, de acordo com alguns irmãos, sei que tem irmãos calvinistas no grupo, se não toda, pelo menos ela é bem direcionada pelo Espírito Santo. A própria santificação também não é um processo que depende da nossa vontade. Nós, por nós mesmos, não conseguiríamos sermos santos. Então a gente depende da obra do Espírito Santo de Deus para que nos auxilie nesse processo de santificação. Essa é a ideia básica de Levítico. Por isso que a gente vê coisas na lei que a gente não entende, como que não pode misturar determinada comida com a outra comida, não pode fazer isso. A ideia exatamente é passar uma ideia de separação, esse contexto daquilo que é esse conceito de separado. Algumas coisas são separadas para Deus e outras não. Então é uma função bem pedagógica mesmo. Essa é a função, uma das funções, por exemplo, das leis, das dietas dos judeus, aquilo que eles podiam comer e não podiam comer. É uma questão pedagógica, é para deixar claro para eles. Tem coisa que é separada para Deus, tem coisa que não. Vocês são separados para mim. Vocês não podem se misturar com aqueles que não são separados para mim. Aqueles que adoram Baal, aqueles que adoram Astarote, aqueles que adoram Ísis, aqueles que adoram quem quer que seja, nos povos onde vocês vão ter contato, vocês não podem se misturar, porque eu sou santo e vocês devem ser santos. E a preocupação principal aqui agora da contaminação era com os cananeus. E a gente percebe que essa preocupação era lícita. Quando a gente vê o livro de Juízes e todo o restante da história, percebe como o povo se contaminou com as crenças cananeias. Basta ver que eles seguiam com seus postes ídolos, adorando Astarote, seguiam com adoração a Baal. Então, e a gente acha que é só uma questão de uma religião diferente. Quem esteve lá no nosso encontro Crê também é pensar, viu o que era esse culto a Baal e esse culto a Astarote. Para ter uma ideia do por que Deus mandou, por exemplo, matar todos os cananeus e que eles não se contaminassem com aqueles cananeus. Não é uma simples ideia de religião diferente. Tinha muita coisa por trás, certo? Uma das coisas, por exemplo, que tinha por trás, a gente viu lá no nosso encontro Crê também é pensar, é a ideia dos sacrifícios. Sacrifícios eram comuns naquela época, no Antigo Oriente Próximo. Diversas religiões tinham a prática de sacrifícios. Mas o sacrifício dos hebreus tinha grandes diferenças do sacrifício dos outros povos. Os hebreus entendiam o sacrifício primeiro como uma forma de se conectar a Deus, um meio de poder ter acesso a Deus. Mas também nunca foi tido como único, tá? Desde o Antigo Testamento a gente já percebe que a oração é tratada assim e o arrependimento também é tratado dessa forma. Por isso que a gente vê lá aquela fala dura de Samuel para Saul, quando ele fala que obedecer é melhor do que sacrificar. E uma outra fala dura lá no texto dos profetas, se não me falha a memória agora em Jeremias, de Isaías ou Jeremias, agora perdão que me falhou a referência aqui, de que misericórdia quero, não holocausto. Porque o sacrifício ele tinha mais uma dimensão pedagógica para apontar para esse arrependimento. A partir do momento que ele perdeu essa função e virou uma prática em si, como já era para os povos dali da região, ele perdeu a função que Deus tinha para ele. Porque as grandes diferenças que tinha do sacrifício dos hebreus para o sacrifício dos outros povos é que, primeiro, ele era uma revelação divina. Ele foi uma instrução dada por Deus. Enquanto os outros povos ali em volta faziam seus sacrifícios em situações de dificuldade, pensando numa forma de aplacar a ira dos deuses.
Até a gente vê isso ser feito em alguns momentos no Antigo Testamento com relação a Deus, mas o propósito do sacrifício instituído que a gente vê aqui não é esse. Ele é basicamente o propósito de purificação pessoal e comunitária. É um sacrifício para trazer a limpeza, para trazer a purificação. Aquela ideia de que a sujeira é posta sobre o animal que é sacrificado, retirada do povo, da comunidade ou do homem, passada para o animal, e esse animal de alguma maneira é sacrificado, e essa impureza é limpa, certo? E outra coisa que é bem separado, não são todos os povos do entorno, mas principalmente nos povos com os quais Israel estava para entrar em contato, havia a prática de sacrifícios humanos. A gente viu lá no Creta também a pensar, o pessoal que adorava Baal entre os cananeus, eles tinham a prática de fazer o sacrifício do Molque. O que era o sacrifício do Molque? Era um sacrifício onde eles sacrificavam principalmente as crianças, os filhos mais velhos. Olha que abominação. Os filhos mais velhos eram sacrificados e enterrados na entrada da casa para poder trazer prosperidade para a família. Os filhos sendo sacrificados em nome da prosperidade. Qualquer semelhança com alguma coisa que vocês tenham visto ultimamente aí, não é mera coincidência. Só não sacrifica agora fisicamente, né? Sacrifica de outras formas, enfim. Qual que era a ideia? Se vocês olharem, lá no... Eu sempre gosto de lembrar isso. Algumas pessoas têm em mente de que o pecado, por exemplo, de Sodoma, era um pecado de natureza sexual. Não era. A gente lê o texto com cuidado, quando Deus fala com Abraão, lá em Gênesis, sobre Sodoma, ele tem uma hora que fala assim que ele não aguenta mais o choro dos inocentes chegando até ele. O que Deus está falando é exatamente desse tipo de sacrifício. E é por isso que ele deu a ordem para destruir Sodoma, e é por isso que ele deu a ordem para destruir todos os povos cananeus que adoravam Baal. A gente vê às vezes Deus mandando destruir aqueles povos, a gente pensa assim, nossa, que dureza, como Deus foi duro. Mas, meus irmãos, a Bíblia fala que Deus já havia dado prazo e tempo e condição para esse povo se arrepender. E eles não se arrependeram. Então, por isso foi necessário, foi dada a ordem para que eles fossem dizimados. Ordem, aliás, que Israel não cumpriu e assimilou muitas dessas práticas. Isso fica nítido, por exemplo, na história do juiz Jefté. Quando ele resolve sacrificar a primeira pessoa que ele chegasse em casa, coincidentemente foi a sua filha, prática comum com relação ao pessoal que adorava Baal. Ele sacrifica a sua filha, que era uma prática do povo que adorava Baal. A bagunça era tão grande que ele usa uma prática do povo que adorava Baal para adorar o Deus Altíssimo. Tamanha era a bagunça que virou no momento em que eles entraram em contato com os cananeus. E eu nem estou falando, por exemplo, do culto a Astarote, que era um culto que envolvia prostituição ritual, que é uma série de outras coisas que eram abominações para os hebreus. Certo? E para o Deus dos hebreus, como é ainda hoje. Então essa questão do sacrifício tinha essa dimensão de separação. Aqui a gente tem uma tabela com os sacrifícios. Nós vamos, na sequência agora, quando a gente entrar no livro de Levítico, nós vamos começar pelos sacrifícios. Tem aí são instituídos 5 diferentes sacrifícios com 5 diferentes finalidades, certo? Que tem aí nessa tabela, a gente pode ver. O primeiro deles é o holocausto, que é uma oferta onde a carne era totalmente queimada, e nós vamos começar pelo holocausto. A gente vai ver todas as coisas que esses sacrifícios nos ensinam, os conceitos que estão por trás desses sacrifícios. Depois tinha a oferta de cereal, que era uma oferta que tinha uma finalidade mais de dedicar os primeiros, né, as primícias a Deus. Depois tinha a oferta para comunhão, certo? A oferta da comunhão, que também tinha alguns princípios. Tinha a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. E aí nós vamos ver as diferenças dessas ofertas nas próximas lições. A gente vai ver, e aí a gente vê como era diferente o sacrifício dos hebreus para o sacrifício dos outros povos ali do entorno. Era totalmente diferente. Aliás, isso é uma coisa que a gente viu. Não, irmãos, me perdoe agora que eu vi aqui que a legenda embaixo está escrita errado. Vou consertar para as próximas. Está escrito Lagoinha Buritis. Perdão. Vou arrumar isso aí para as próximas. Mas a gente percebe esse sacrifício, a função. Aliás, eu gosto sempre de enfatizar isso. Às vezes a gente vê alguns documentários aí de History Channel, que tem mais de History tem mais de Channel do que de History, como disse o André Reich. Eles descobrem alguma coisa que a gente fica assim, nossa, descobriram alguma coisa lá no Antigo Testamento que era diferente, não sei o quê.
Meus irmãos, a gente sempre soube que entre os hebreus, o texto bíblico fala isso o tempo inteiro. Haviam adoradores a Baal, havia esse povo, havia contaminação com esse povo, não é novidade nenhuma, tá? Então, se vocês verem algum documentário, tá chegando a época de Páscoa, o povo adora colocar documentário com essas histórias bíblicas e contam, por exemplo, a história de evangelho apócrifo, como se tivessem acabado de descobrir a roda. A gente já sabe da existência desses evangelhos há séculos, são heresias que eram escritas nesses evangelhos, que os evangelistas, a gente vê João nas cartas 1ª e 2ª João debatendo contra essas heresias, são heresias conhecidas que estão nesses evangelhos apócrifos, não tem novidade nenhuma, sempre soubemos disso. Tem alguns novos que foram encontrados a partir agora desse século, mas não tem novidade nenhuma. Então, muito cuidado com essas especulações, tá? Como se tivessem descoberto assim, grandes novidades que vão mudar, revolucionar o cristianismo, mudar a fé. Não, nada disso. A fé permanece a mesma, amém? E, basicamente, para a gente encerrar, a estrutura do texto. O livro de Levítico, ele tem basicamente 2 grandes blocos. É um bloco que fala como entrar na presença desse Deus santo, já que a mensagem do livro central é: sejam santos, porque eu sou santo. O primeiro bloco fala de como entrar na presença desse Deus que é santo. Então fala sobre o sacrifício, sobre a consagração dos sacerdotes. E o segundo grande bloco fala como viver na presença desse Deus que é santo. Uma vez que você entrou na presença dele agora, você tem que se manter. E aí fala sobre a questão da pureza e da impureza, tem lei sobre isso, sobre a santidade. E aí tem também no finalzinho, no capítulo 26, uma parte que fala sobre bênçãos e maldições da aliança, e um apêndice, tratado mais como um apêndice no final, que é o capítulo 27, que fala sobre votos e doações. Essa é a estrutura básica do livro. A partir da próxima aula, nós vamos começar a falar sobre os sacrifícios. Entramos na próxima aula com os sacrifícios, certo? E aqui a gente tem as referências principais que eu usei para esse estudo. É basicamente o panorama bíblico do Antigo Testamento, que é esse livro aqui. Sempre falo dele para vocês, mostrar aqui. Excelente esse livro. Quem quiser aprender mais, estudar um pouco mais sobre os livros do Antigo Testamento, esse livro é ótimo. Esse autor dele, um dos autores, o John Walton, é um cara que eu sou fã. O outro também deve ser bom. É bom também o Andrew Hill. Mas o John Walton é sensacional. Tem o comentário de Levítico, aquele da capa vermelha com as bolinhas, né? Famoso, da editora Mundo Cristão, uma coletânea famosa, muito bom. O livro do André Heinck, teve lá na igreja semana passada, né? Vale a pena lembrar. Está aqui o livro do André Heinck, excelente livro do André Heinck, os outros da Bíblia, que dão essa ideia do contexto dos povos ali do entorno de Israel, para a gente entender essas semelhanças e diferenças. E também esses links que eu coloquei aí, esse www.hebraico.pro.br, é onde eu tiro as transliterações, como está lá no primeiro slide, do Antigo Testamento para o hebraico. E essa academicbible.com é de onde eu tiro as traduções para a Septuaginta e para a Vulgata Latina. Lá tem as versões da Septuaginta e da Vulgata Latina que a gente consegue consultar, ver como é que estava lá nos originais, em grego e latim. Certo? E o bible.com/pt, que é para as traduções da Bíblia em português. Se não me engano, nesse estudo eu usei NTLH para ficar um pouco mais... Tem gente que não gosta da NTLH para estudo, mas como é um EBD, que tem gente que não é especialista, vamos dizer assim, a gente tem que ser mais, vamos dizer assim, didático. E o texto da NTLH ele é bem didático. Então eu acabei pegando NTLH mesmo. Tá joia? Então fica aí um abraço. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar. Vou encerrar a nossa live aqui, que faltam 13 minutos para as 10. 10 horas vai começar a live do nosso pastor. Se não me engano, lá no Instagram, com a pregação de hoje. Acompanhem lá. E um forte abraço a todos. Vamos orar encerrando antes, né? Pai querido, te agradecemos por esse momento, onde podemos falar sobre a tua palavra, aprender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos que o Senhor venha continuar conosco nessa semana que se inicia, nesse dia que se inicia. Fala conosco, Pai, através das palavras que o pastor vai transmitir pela live. Fala conosco ao longo desse dia, no culto que vamos fazer doméstico nos nossos lares, cada um com seus familiares. Continue falando conosco, Pai. Sempre, porque não importa que a gente ouça nenhuma outra voz que não seja a tua, porque só tu tens para nós palavras de vida eterna. Essa é a nossa